Sejam muito bem-vindos ao canal. Afinal, o que somos nós? O Gustavo é de Pernambuco e é engenheiro. Num certo final de semana, ele foi passear a cavalo. Durante esse passeio, resolveu fazer uma parada. Ao descer do cavalo, seu pé enganchou no estribo. Ele se desequilibrou, caiu e ainda com o pé enganchado no estribo, o cavalo começou a andar. E eu fico com um pouco de aflição de contar o que acontece, então vamos deixar que ele mesmo conte. Fato é, ele teve uma EQM. Essa entrevista foi dividida em 2 partes, ambas publicadas hoje. Se gostarem, por favor, deem um like, compartilhem com os amigos, se inscrevam no canal, pois isso ajuda muito a mensagem chegar a mais pessoas. Vamos conhecer a história do Gustavo? Gustavo, boa tarde. Muito obrigado por você aceitar compartilhar conosco do canal Afinal que Somos Nós, a sua experiência de quase morte. Peço, por favor, que você se apresente, nos diga o que você faz, de onde você está falando e nos conte tudo no maior detalhe que for possível. A palavra está com você. Muito obrigado mais uma vez. Boa tarde, Carlos. Tudo bem? Fala aqui de Recife, capital de Pernambuco. Meu nome é Gustavo Antunes, sou engenheiro de formação e atuo na área há 15 anos. É um prazer muito grande compartilhar essa história. É uma experiência incrível que, assim, modifica a visão da pessoa com relação ao restante da vida e ao mundo. É um amadurecimento espiritual, eu acredito, e, assim, uma visão clara de uma EQM, no caso aí, como você bem esclareceu para nós. É o seguinte, dia 5 de janeiro deste ano, eu fui passar um final de semana lá em Gravatá, é uma cidade aqui próxima, no Agreste, certo? É em cima da serra, cerca de 90 quilômetros aqui de Recife. E foi eu, minha irmã, meu sobrinho e minha noiva andar a cavalo, fazer um passeio de cavalo. Minha irmã e meu sobrinho gostam muito. Minha namorada, que hoje é noiva, na época era namorada, ela também estava com vontade de fazer esse passeio a cavalo. Então, fomos cavalgar, nós 3, junto com o vaqueiro e outro cavalo. Então, eram 4 cavalos, 4 pessoas, certo? E a gente andando bastante de cavalo, desde no começo da tarde, praticamente às 1 ou 2 horas da tarde, começamos o passeio. Por volta de 16 horas, mais ou menos, 4 horas da tarde, a gente resolveu fazer uma parada para um descanso. Já estavam bem distantes, assim, da cidade, de movimento, essas coisas todas, estava bem na zona bem rural, tá? E tinha uma lanchonete, um restaurantezinho com as mesinhas, e a gente parou para beber uma água e fazer um lanchinho ali. Foi no momento em que eu puxei minha perna esquerda do cavalo, o cavalo já parado, e quando eu fui tirar a perna direita, o cavalo começou a andar. Eu estava com tênis, tá? E aí eu me desequilibrei e caí de costas. O cavalo começou a me arrastar, porque o meu pé direito o tênis subiu e ficou preso no estribo da sela, e ele ficou me arrastou, acredito, por cerca de 5 metros, deu algumas voltas e caiu em cima de mim, certo? Nesse momento, eu apaguei. E eu lembro que eu acordei com muitas patadas. Quando o cavalo quis se levantar, ele começou a me pisotear bastante, dar patadas na cabeça e no tórax, e quando ele caiu em cima de mim, eu senti a minha costela aqui toda estalando tudo, quebrando tudo. Aí eu apaguei, eu acredito, e aí quando eu retornei assim, retornei com movimento quase zero, arriado no chão, aos gritos da minha irmã gritando bastante, e eu só conseguia mexer o dedo da mão, o dedo indicador da mão esquerda. Não conseguia movimento nenhum. Mas acordei numa serenidade, assim, voltei de um desmaio pequeno, né, de uma serenidade muito intensa, entende? E fiquei observando serenamente a minha irmã aos gritos: Gustavo, levante daí, Gustavo, levante daí. Só que eu não conseguia movimento nenhum. O cavalo caiu em cima de mim, é um peso de quase 1 tonelada. Ele caiu totalmente em cima de mim. Além de cair, ele saiu me pisoteando totalmente, dando várias patadas na cabeça em tudo quanto é canto do meu corpo. Então, bastante machucado, depois de vários gritos da minha irmã, e eu bastante tranquilo, eu fazia: tenha calma, Carol, tenha calma, porque eu estava muito sereno. Eu estava querendo acalmar mais minha irmã, e eu estava num momento de plena serenidade. Foi quando
Minha irmã conseguiu um carro próximo, de uma senhora que no sítio próximo, um Fiatzinho bem antigo. E aí o vaqueiro, junto com mais alguns homens que se aproximaram ao redor, que moravam em sítios próximos, me pegaram do chão e foram me colocar nesse carro, porque minha irmã, aos gritos, minha cabeça estava sangrando muito, eu tive 3 escoriações, apesar de não ter tido traumatismo craniano, nada, e lá na frente eu explico o resultado da história. Quando eu entrei no carro, minha cabeça com bastante sangue, minha irmã foi pressionando a cabeça com um pano, uma estopa, entrou minha noiva e meu sobrinho no carro, e a senhorinha foi dirigindo. Foi no momento em que, na condução, eu com muita dor, sem conseguir respirar, puxar o ar, por conta que o tórax aqui, o cavalo tinha caído em cima, e então puxar o ar era muito complicado, muitas dores de todo quanto é parte do corpo. Foi quando começou a condução do veículo até o hospital da cidade próxima, a minha irmã pegou e muito grito, e a serenidade foi tomando conta cada vez mais de mim. Foi quando eu vi o movimento da minha mão esquerda, meu corpo ficou totalmente mole aqui, a mão esquerda, eu vi ela arriando aqui na minha perna, e foi quando eu vi o meu corpo translúcido, cerca de 3 centímetros, saindo aqui o meu braço esquerdo do meu braço carnal. E aí eu mergulhei numa luz, nesse momento. Nesse momento, quando eu mergulhei numa luz, uma luz azul, não era um azul escuro, nem era um azul tão claro, mas era um azul mediano, mais ou menos da cor do céu, um pouco mais escuro, mas era uma luz. E aí, numa velocidade muito grande, uma serenidade, uma tranquilidade, mas, assim, eu sentia como que um desprezo pelo meu corpo, eu não sentia mais dores, mais dificuldade de respirar, mas nem necessidade de respirar, na realidade, era apenas mergulhado na luz, numa velocidade absurda, assim. Um tempo passava muito rápido, a velocidade muito rápido, mas assim, e aí logo em seguida, assim que eu entrei nessa luz, eu verifiquei um bloco de luz branco, um pouco amarelado, em forma de um retângulo aqui do lado esquerdo, e aí me veio a informação, minha mãe faleceu há 3 anos atrás, tá? E meu pai há 4 anos, e aí veio a informação, essa é sua mãe. Era como que fosse um bloco de luz branca, um pouco amarelada, em repouso ali, em descanso, mas emitindo aquela luz, aquela vibração positiva, mas descansando. E eu, logo em seguida, eu passei por isso. Não era mais meu corpo, não era mais Gustavo, era eu em forma de uma luz consciente, entende? É um pouco complicado de explicar, porque assim, os sentidos e sentimentos nessa dimensão são totalmente diferentes dos sentidos que a gente sente, ou que eu sentia na vida aqui, presente aqui, mundana, né? Eu não sentia mais necessidade de respirar, mais dor, mais nada, só apenas paz, tranquilidade, muita velocidade, muita luz, sem nenhuma limitação, a luz azul, tá? E, assim, um fluxo de informações absurdo, assim, como que tivesse você preenchido e como que você fizesse parte daquele todo, aquela luz, aquela energia toda, você fizesse parte daquilo e aquilo de você estava mergulhado dentro de eu estava mergulhado dentro de um contexto, é como se fosse um pedaço de luz dentro de uma luz maior, mas que, ao mesmo tempo, você era aquele todo e complicado de explicar o sentimento daquilo, né? E naquela velocidade muito grande, paz e serenidade. Aí, de repente, essa luz azul, ela ficou branca, a luz virou branca, e eu não escutava mais nada do outro lado, o que as pessoas estavam dizendo, nenhuma dor, não sentia nada, como eu falei. E logo após essa luz ficar branca, lá na frente, lá no final, é como se eu fosse passar por aquela etapa, um retângulozinho de luzes quadradas dentro, piscando. Bem aparente assim, foi quando eu escutei da metade de um Pai Nosso para frente, que eram que estavam gritando, minha irmã, minha atual noiva e meu sobrinho dentro do carro, esse Pai Nosso, e eu escutei esse Pai Nosso da metade para cima, foi quando eu mergulhei de volta no corpo, numa pressão muito grande, e voltei dessa luz para o corpo normal e voltei a sentir as dores, voltei a sentir os gritos da minha irmã, voltei a sentir ao final da reza deles, e todos os sentimentos doloridos, a dificuldade de respirar, até chegar no hospital da cidade.
Mas assim, e eu fiquei achando que eu tinha ido e voltado, e eu fiquei achando que eu iria mergulhar novamente na luz, porque eu achava que talvez no momento de luz eu estava livre daquele sofrimento todo, entende? Era uma paz, uma tranquilidade, não tinha não tinha dificuldade de respirar, não sentia nenhuma dor. Eu, apesar de não ter o desconforto que eu sentia ali, foi por não ver fisicamente o rosto da minha mãe, eu vi apenas um bloco de luz, então eu sentia aquele pouco de desconforto. Senti em algum momento um pouco de solidão por não ver nenhuma imagem física de ninguém, entende? Mas, assim, apesar de tudo isso, eu não sentia dores, eu não sentia necessidade de respirar, dificuldade de respirar, sentia paz e tranquilidade, muita velocidade e um sentimento de preenchimento. E aí, quando eu voltei de volta, quando eu tive esse retorno ao corpo, um impacto muito forte, vieram todos os contextos do acidente que tinha ocorrido. Foi um acidente grave, né? Porque um cavalo, além de arrastar durante 5 metros, ele caiu 1 tonelada em cima da pessoa. Eu senti meus ossos aqui todos estalando, como se estivesse pressionando, o cavalo cair em cima de mim. E depois disso, várias patadas. Eu lembro que eu vi uma imagem, a pata do cavalo vindo na minha face, eu fiquei com um arranhão aqui do olho para aqui para baixo, aqui a boca atingiu a boca, ficou todo inchado aqui. Meu tórax não tinha hematoma, nas costas também um hematoma enorme, ou seja, na perna também, no joelho, vários hematomas, tudo isso. E quando eu entrei na UPA, alguns médicos de lá disseram para o meu cunhado que meu estágio de consciência estava no estágio já próximo a ser entubado, estavam avaliando lá a necessidade de eu ser entubado e ter um coma induzido, talvez. E aí eu fui, como lá o hospital, a clínica era pequena, um atendimento rápido só, eu entrei na ambulância e voltei para Recife, para um hospital grande, né, de primeiros socorros. E aí, lá em Gravatá, na cidade, quando fizeram um raio-x, achavam que eu tinha fraturado 2 costelas e talvez atingido alguma coisa a mais. E aí, quando eu voltei para Recife, que fiz todos os exames, fui fazendo os exames todos e não acusou nada, não tive nenhuma fratura, não tive traumatismo craniano. Eu, apesar de ter dificuldade de movimentação, fiquei com dificuldade de respirar durante alguns dias, de dormir, então, a posição para dormir, assim, durante vários dias, com muita dificuldade, mas, assim, a recuperação foi em cerca de 10 a 12 dias. Isso aí foi num sábado, no final da tarde. Na segunda-feira de manhã cedo, eu fui com alguma dificuldade, mas fui trabalhar, fiz exames de ressonância magnética de crânio, de tomografia do tórax, tudo, e assim, não apresentou nada. Os médicos aqui acharam isso aí incrível, né, porque um cavalo de quase 1 tonelada cair em cima da pessoa e arrastar durante 5 metros, e cair em cima é algo que poderia trazer sequelas mais graves, mas assim, graças a Deus, eu não sofri nada fisicamente, e tive essa experiência de, assim, ir para um plano, uma dimensão que, para descrever os sentimentos dessa dimensão, é um pouco complicado, mas, assim, o que eu posso falar é isso, é uma luz, e hoje eu acredito, assim, que somos luz conscientes, certo? Em que ocupamos um corpo material durante algum tempo, mas, assim, e voltamos para essa luz, do qual formamos um todo, e esse todo é uma luz universal, é uma coisa absurda, assim, nos traz tranquilidade, paz, e vários outros tipos de sentimentos e sentidos sensoriais, assim, que são totalmente diferentes do que sentimos aqui. Essa é a minha experiência. Muito bem contada, muito obrigado. Você tinha medo da morte? Eu não tinha, não. Nunca tive medo da morte. Assim, eu perdi meu pai há cerca de 3 anos, minha mãe há 2 anos atrás, assim, mas antes disso, eu nunca tive medo da morte, porque eu passei por uma cirurgia quando eu tinha 17 anos de idade também, muito arriscada, e assim, isso aí me fez... E minha crença espiritual também, entendeu? Eu tenho uma espiritualidade muito forte em relação à religião, essas coisas todas, em que eu me ligo, que eu acredito que não há, e principalmente agora, né? Que não há vida final, há uma continuação, entendeu? De alguma forma surpreendeu em relação ao que você pensou que aconteceria quando você morresse?
surpreendeu muito, muito assim. Assim, minha crença antes era que você via imagens físicas como, acho que é uma necessidade humana, né, de você verificar as imagens, as coisas todas, as formas físicas das pessoas, tudo. E assim, a experiência que eu tive é que eu me tornei uma luz consciente, entende? Uma luz que não tem pé, não tinha necessidade de corpo, de nada, e nem de, assim, eu sentia a necessidade, talvez por ter saído do corpo humano, sentia a necessidade de verificar corpos e faces, mas na realidade naquele outro lado não tinha nada disso, era apenas luz, energia, entendeu? Energia em forma de luz. Quando você viu a sua mãe, quando foi dito que aquela figura geométrica era sua mãe, antes disso, você viu a figura ou você só passou a notá-la depois que foi dito? Não, antes eu passei por uma figura de um bloco retangular do lado esquerdo, em forma de uma luz branca, amarelada, bem iluminada, e como que tivesse em repouso, aquele brilho. E aí me veio a informação, nenhuma voz, nada, entendeu? Me veio a informação, essa é sua mãe. E aí eu fiquei desconfortável por não ver a face, né? E a informação veio em bloco, não foi um discurso? Não, assim, eu vi o bloco, né, de luz, diferente daquele contexto azul, de luz azul que eu estava inserido, passei com uma velocidade incrível, rapidamente, por esse bloco retangular de luz branca um pouco amarelado, entende? Como tivesse aquele bloco em repouso. E aí veio a informação não dita, como se fosse um download. Isso, não dita. Deu a informação, essa é sua mãe. Você chegou a sentir alguma coisa quando você olhou para aquele bloco? Assim, como que tivesse em descanso, uma serenidade ali, em repouso, entende? Mais familiaridade? Um pouco, assim, de fluxo positivo de energia, entende? E quando veio a informação de que era sua mãe, mudou um pouco o seu sentimento naquele momento? É porque, assim, a velocidade que eu estava mergulhado era muito rápido, entendeu? Então, isso aí era algo rápido demais. Assim, o tempo, a velocidade que passou isso aí é questão de frações de segundos, talvez. O contexto de tempo, assim, não faz com que você tenha algo que você diga assim, estou sentindo isso, por exemplo, estou sentindo isso, aí passou, tá entendendo? Então, assim, para você captar isso aí é um contexto difícil de descrever. Me fala sobre essa velocidade. Você, de repente, se viu num ambiente azul, de luz azul, mas era uma luz estacionária, como você olha para o céu e você vê azul, era um tipo de azul assim, ou você via coisas azuis passando por você? É assim, era um contexto totalmente azul, como se eu tivesse mergulhado naquele contexto azul. Agora, como você vai numa velocidade, vai passando, você vai sentindo o sentimento da velocidade, entende? O que dava para você a percepção da velocidade fora o bloco que foi dito a você que era sua mãe? A percepção de velocidade é como que fosse brilho vindo, tá entendendo? Como que você estivesse talvez num túnel, mas um túnel sem limites espaciais, como se tivesse um túnel infinito, assim, mas você mergulhando assim. Você estava indo numa única direção. Única direção. Você não desviou, tipo, agora vou para a esquerda, agora vou para a direita, isso não? Não. E nessa direção é que estava aquela luz que você disse que era uma luz quadrada, uma coisa assim? Um retângulo aqui do lado esquerdo. Eu vi passando aqui do lado esquerdo, entende? Mas me deu a entender, talvez eu tenha entendido mal, que você, em algum momento, você viu uma luz no final, para onde você estava indo. Aí depois de algum tempo, a luz azul, o todo azul se transformou num todo branco. Quando tornou-se esse todo branco, lá na frente eu vi um triângulozinho com vários quadradinhos dentro piscando, luzes brilhosas. Foi quando eu comecei a escutar o Pai Nosso. De que cores eram esses quadradinhos? Cores brancas, amareladas, assim, piscando, brilhosas, brilho. Quer dizer, é diferente do que muitos contam, como se fosse o final de um túnel, onde você se encontraria numa outra realidade. Você está falando quadradinhos piscando, é como se fosse uma barreira. Esses quadradinhos dentro de um retângulo, é como se fosse, talvez chegasse ali e iria mudar algo, entende?
mas eu não cheguei naquele ponto. Mas ele estava lá no final, eu indo naquela direção. Então dá para entender que você estava, por exemplo, numa trajetória para chegar nesse local, onde tinha os quadradinhos piscando, e que no caminho você passou pela sua mãe. Exatamente. Por ninguém mais. Por ninguém mais. Indo para o começo da sua experiência, você caiu, foi arrastado. Em que momento que você apagou? Porque eu fiquei um pouquinho sem entender essa parte. Você apagou na hora que o cavalo caiu em cima de você? Foram 2 vezes. Foram 2 vezes, assim. Primeiro foi quando o cavalo caiu, e assim, essa segunda vez, que foi quando eu mergulhei na luz, eu estava dentro do carro já, sendo socorrido, entende? Minha irmã segurando minha cabeça, sangrando bastante, e assim, eu sem conseguir respirar direito, e aí eu olhei para o meu braço, ele perdeu o movimento, meu braço esquerdo, e aí saiu 3 centímetros para cima aqui, um braço translúcido. Foi quando eu mergulhei nessa luz. E aí, eu apaguei, e minha irmã começou a gritar, precisamos do seu corpo aqui, precisamos de você aqui, precisamos de você aqui. E aí... Você chegou a ouvir isso? Eu vi isso, foi no momento que eu mergulhei na luz. Ah, então você ouviu isso como últimas palavras e no final o Pai Nosso te trazendo de volta. Isso, exatamente. Quando você desmaiou, no momento em que o cavalo caiu sobre o seu corpo, você não teve nenhuma experiência? Assim, eu acordei com muita serenidade, muito sereno. Muito sereno e assim, sem sentir nada assim de dor, nada. Depois, quando me pegaram do chão para colocar no carro, foi quando eu comecei a sentir as dores, entendeu? E aí foi quando eu mergulhei nessa experiência aí. Ok, mas então você chama a sua atenção a serenidade, que faz pensar, o que aconteceu comigo que eu estou tão sereno numa situação dessa? Faz sentido pensar isso? Faz sim. É como que fosse uma preparação para algum momento, para alguma coisa, né? O cavalo caiu sobre você, você apagou, você voltou a si em seguida quando você notou que o cavalo estava tentando se levantar e você estava levando patadas, tá certo? Exatamente, isso, exatamente. E aí sua irmã apavorada e você tentando acalmá-la, apesar de tudo. Isso, exatamente. Nesse momento o cavalo já tinha se levantado e seu pé já tinha escapado do estribo. Isso, já tinha escapado. Aí você foi levado para o carro e num certo momento você sentiu, aliás, você viu o seu braço saindo de dentro do seu braço. Você disse que ele era translúcido. Ele era translúcido, mas era idêntico ou tinha uma outra cor? Era idêntico. E eu perdi totalmente o movimento do braço esquerdo. E do corpo total. Como é que saiu? Me mostra usando os 2 braços assim. Como é que saiu? Ele saiu na paralela? Ele aqui assim, em cima da minha perna. E aí saiu aqui. Eu olhei aqui, saindo aqui. E aí eu entrei. Logo em seguida eu mergulhei nesse momento de luz, entende? Quando você olhou e viu isso acontecer, o seu sentimento já estava diferente? Ou você simplesmente olhou aquilo como se tivesse totalmente acordado e perguntou, nossa, o que está acontecendo? Não, totalmente diferente. É como que, assim, o meu corpo, o eu, Gustavo, ele não era mais o eu, Gustavo. Meu corpo é como se ele tivesse sido um objeto que eu usei e descartei naquele momento. Mas naquele momento você só estava vendo o braço sair. E mesmo assim já teve esse sentimento? Sim, logo em seguida eu mergulhei na luz. E aí vem tudo com uma velocidade muito, muito alta. No momento em que o braço começou a descolar, imediatamente já foi para a luz, então nem deu tempo para você pensar quando o braço estava descolando, o que está acontecendo? Não, já mergulhei na luz. A luz. E a luz é paz, serenidade e tranquilidade. E aí você não sente mais nada fisicamente. Você não sente nada. Você diria que naquele momento que você viu o braço saindo, diminuiu já a sua dor? É muito rápido, entende? A partir do momento que saiu aqui, que eu mergulhei na luz, zerou tudo. Não teve mais nada fisicamente. Nem os gritos do desespero dos que estavam me acompanhando, eu escutava. Muito menos
dor física, nem dificuldade de respirar, nem necessidade de respirar, nenhuma necessidade humana, entende? Você falou em desprezo pelo corpo físico. Em que momento que você pensou nisso ou sentiu isso? Assim que eu entrei na luz. Assim que eu tive essa saída. Mas você sentia que o corpo não era importante? Isso quer dizer que você tinha uma lembrança do que tinha acontecido antes de você chegar lá? Sim, sim, sim. Você sabia que você tinha tido um acidente com um cavalo quando você estava lá? Assim, não que aquilo me prendia, por conta que o fluxo de velocidade e o contexto novo de informações de tudo, aquilo ali fez parte no início, assim, acabou, descartou, entende? Ok, mas você tinha a lembrança de tudo, você não esqueceu, como muitos relatam, né? Tem muita gente que tem um acidente e esquece que tinha família e tudo mais. Não, no seu caso você lembrava de tudo. Não, lembrava de tudo. Agora, você sentia que o corpo não era importante, você falou em desprezo até pelo corpo. E com relação aos seus familiares que estavam aqui, que sensação você tinha com relação a eles? Assim, era como que fosse... A velocidade era muito grande de informações, esse fluxo. E normalmente, lá do outro lado, no caso da luz, mergulhado na luz, eu tinha pensamento em alguém daqui, entende? Eu estava numa dimensão nova e eu estava procurando, olhando, tendo várias informações assim de um novo contexto, de um novo... É como se assim, a vida física ela tinha terminado ali e assim eu não sentia mais nada e assim como eu estava mergulhado num grande contexto de luz e vinha informação de que ali todos estavam ali, tinha era uma luz grande onde eu fizesse parte daquela luz e a luz fizesse parte de mim. É algo, é como se fosse um preenchimento que nada fazia falta e assim, e não havia necessidade de nada daqui, entende? Assim, eu não me prendia a nenhum sentimento de dor, de saudade, de nada. É algo, assim, você fica preenchido de tudo. Você não tem necessidade humana. Quando você fala que você era tudo, esse tudo incluiria lá e aqui? Não deixem de assistir a segunda parte da entrevista do Gustavo. É imperdível, você vai amar e o link está aqui em cima. Se você gostou, por favor, se inscreva no nosso canal, dê likes, faça comentários, compartilhe com seus amigos, toque o sininho, porque assim você sempre fica sabendo quando chega vídeo novo, saído do forno. E se você tem alguma dúvida ou passou por uma EQM e gostaria de compartilhar a sua história com o mundo, por favor, nos escreva. O nosso e-mail é afinal-o-que-somos-nós@gmail.com. Essa é uma nova fronteira do conhecimento humano. Vamos juntos atravessá-la?